Vamos então orar e pedir a Deus que abra nossa mente para entendermos aquilo que Ele tem a nos dizer nesta noite. Pai, nós queremos mais uma vez, primeiramente, agradecer pelo dia, pela semana, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, por não nos deixar faltar aquilo que é necessário, e também, ó Deus, pela bênção de tudo aquilo que nós temos recebido nesta vida. Em especial pela convicção, pela certeza da salvação eterna que é nos dada pela graça através do Senhor Jesus Cristo, que na cruz pagou um alto preço para que nós pudéssemos alcançar a salvação ou ser alcançados pela salvação do Senhor. Deus, que esta palavra que será ministrada nesta noite possa ainda nos preparar melhor para vivermos uma vida de obediência, para vivermos uma vida que glorifique, que bendiga o seu santo e precioso nome. Que cada ouvido, cada coração que neste momento está sintonizado, está ouvindo essa mensagem, possa sim, Deus, ser edificado nesta noite. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. A ceia do Senhor, assim como o batismo, são ordenanças dadas por Jesus e deve ser observada pela igreja em resposta à ordem de Jesus. Esta ordenança representa vários aspectos da realidade espiritual, o que estaremos expondo ao longo desta mensagem. A palavra ordenança, como já temos dito, significa aquilo que foi ordenado ou mandado, e tem sido usado para designar o batismo e a ceia do Senhor. O teólogo Strong observa que no batismo e na ceia do Senhor há 3 palavras relacionadas: símbolo, rito e ordenança. Símbolo é um sinal, uma representação visível de uma verdade ou ideia invisível. Rito é um símbolo usado com regularidade e intenção sagrada. Ordenança é um rito simbólico que põe em destaque as verdades centrais da fé cristã e que é de obrigação universal e pessoal. O batismo e a ceia do Senhor são ritos que se tornaram ordenanças por ordem específica de Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, comeu e celebrou a Páscoa pela última vez, ao que diz: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, de 15 a 20. Fica claro que Jesus está introduzindo entre os seus discípulos uma nova aliança. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus como um memorial para substituir a Páscoa, que trazia como memória o dia da libertação de Israel, que eram escravos no Egito. Conforme registro no Antigo Testamento, na noite anterior, o dia que o povo foi liberto, o Senhor fez passar por cima daquele país, o Egito, um anjo da morte que tinha como missão matar o primogênito de cada casa, salvo aqueles que tivessem aspergido o sangue do cordeiro, conforme a instrução que Deus passou através de Moisés e Arão.
Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isofo e embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ela a verga da porta e dos umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodos 12, 21 a 27. Assim nós podemos ver algumas semelhanças do que representava a Páscoa para Israel e o que representa a ceia do Senhor para o cristão. O sangue de um cordeiro aspergido nas portas das casas salvou a vida dos primogênitos, e assim Deus libertou o povo da escravidão e os levou para a terra prometida conforme sua promessa. Na ceia do Senhor, traz a memória de que Jesus derramou seu sangue para salvar e libertar todos os que aceitam sua fé. Quando seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, iniciou um novo pacto e passou a valer a promessa do reino eterno para nos levar para junto dele, como ele mesmo diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. Por isto, ele diz: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. A ceia do Senhor é para os que são batizados, aqueles que fazem parte da igreja local, como vemos nos registros de Atos. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 41, 42. A expressão ceia do Senhor quer dizer comunhão. Na linguagem original quer dizer festa do amor, amor de Deus. Esta festa deveria ser um momento especial de comunhão para todos aqueles que professavam ser discípulos de Jesus. Seria um marco memorial a ser lembrado por todas as gerações até aquele dia que o Senhor voltar para buscar sua igreja. Porém, os irmãos na igreja de Corinto são chamados a fazerem um autoexame. O testemunho daqueles irmãos era o pior possível e não representava nem de longe aquilo que Jesus havia instituído. Quando a igreja se reunia para celebrar a ceia do Senhor, era um desastre. Dividiam-se em grupos, o que se via era uma competição cerrada entre eles, parecendo as torcidas hoje organizadas. De modo que os partidarismos destacavam-se na igreja. Um queria ser melhor que o outro. O pecado da glutonaria era visível. Os ricos comiam até sem fastiar, e os pobres, além de serem impedidos de participar da mesa, ficavam com fome e eram desprezados e humilhados. Assim, o apóstolo Paulo os convida a examinar a si mesmo para que eles pudessem participar de maneira correta.
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 23 a 29. Isto seria um momento especial na vida de cada um, pois o autoexame os levaria a refletir no que Jesus fez e o que ele esperava dos seus discípulos. Por isso, ele os lembra as palavras de Jesus que diz: fazei isto em memória de mim. Sendo assim, quando alguém participa da ceia do Senhor, deve ter na mente que é um memorial. Por isso, fazei isto em memória de mim. Isso deve nos lembrar o que o Senhor Jesus fez, faz e fará pelos seus discípulos. Os elementos retratam o sofrimento e o amor de Jesus. Você já parou para refletir no processo que o pão passa até chegar à sua mesa? Ele é amassado, misturado e aquecido até ficar assado, simbolizando o sofrimento de Jesus até chegar à cruz do Calvário. Já o vinho era extraído do fruto da videira, que era lançado no lagar e depois amassado e pisado até que saísse todo o suco do fruto, para assim ser preparado o vinho. Processo este que lembra o sofrimento de Jesus. Lucas 22, 19 e 20. Alguns crentes confundem o propósito da ceia do Senhor com outras coisas que sequer fazem parte desse memorial. Pensam que a ceia os faz ficar mais consagrados, mais fortes espiritualmente, que a ceia tem o propósito de curar as enfermidades ou proporcionar mais bênçãos para as suas vidas. Nada disso. A ceia do Senhor é uma memória do amor de Deus que deve estar sempre viva na vida do crente para que ele não desanime diante das lutas. Por que o autoexame? A ideia que Paulo quer passar é muito simples. Ao examinarmos dentro desse contexto de memorial, iremos lembrar de quem somos discípulos. É por isso que no início do capítulo ele tem coragem de dizer: sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. O discípulo deve seguir os passos do Mestre. Jesus renunciou tudo em nosso favor. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, 4 a 8. Ao participar desse memorial, o discípulo lembra quem é e como deve viver. Desta forma, não fará julgamento do outro, mas olhará para si, para ver se está refletindo o amor de Jesus.
pois quem deve julgar é Deus. Nos versos 31 e 32, Paulo adverte o perigo do julgamento e instrui a igreja a permitir que cada um, ao examinar-se, deixe que Deus os corrija, pois aquele que permite a correção do Senhor não serão julgados juntamente com o mundo, ou não serão condenados juntamente com o mundo. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31, 32. Dentro desse contexto da memória do Mestre, iremos lembrar que antes de apontarmos os erros de alguém, precisamos permitir que Deus nos mostre os nossos. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Lucas 7, de 1 a 5. Eu quero concluir dizendo: o memorial da ceia do Senhor não deve ser termômetro para a espiritualidade de ninguém. Pelo contrário, deve ser uma festa de comunhão, onde os que se reúnem estão glorificando, adorando e proclamando ao mundo que são discípulos do Senhor. E ao mesmo tempo trazendo à memória o que Jesus fez, faz e fará. Por isso, se no momento do autoexame você entender que precisa se arrepender e confessar algum pecado e pedir perdão ao Senhor, você estará habilitado a participar da ceia do Senhor dignamente. Porém, se no seu autoexame chegar à conclusão de que não tem nada do que se arrepender ou confessar, faça uma oração de agradecimento pelo sacrifício de Jesus, a oportunidade de poder participar deste memorial. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, foi batizado, tornando-se membro de uma igreja local e esteja em plena comunhão com ela, seus membros e o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a cada dia viver conforme aquilo que a palavra de Deus ensina, conforme aquilo que Deus quer, não conforme aquilo que eu me adequo ou aquilo que eu acho certo ou que eu acho interessante. A palavra de Deus é para ser cumprida, é para ser obedecida. E a ceia do Senhor faz parte, é um memorial que lembra o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, a sua morte, sua ressurreição, a promessa de que um dia Ele vai retornar para nos buscar, para estarmos junto com Ele. Mas também faz nos lembrar o amor que Ele tem estendido a cada um de nós para nos resgatar e nos trazer de volta para a sua luz, para a presença de Deus. Pense nisso. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, reflita na importância de fazer parte do corpo de Cristo. Pois aquele que não faz parte do corpo de Cristo não tem parte na ceia do Senhor, que um dia Ele fará com todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe.